Vamos cantar uma cançãozinha? Vamos? Aleluia! Levante suas mãos aos céus. Eu sei que você já deu bom dia para muita gente, mas eu acho que você ainda não deu bom dia para uma pessoa muito especial. Diga assim comigo: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, nós chamamos. Espírito Santo, faça aquilo que o Senhor quiser nessa manhã. Toma, Senhor, as nossas vidas por completo. Nós queremos ser um sacrifício vivo e puro e agradável a Ti. Ó Deus, que o Senhor possa achar em nós um coração de servo, um coração sincero, Senhor, que o Senhor não rejeita. Em nome de Jesus, Senhor. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas. Cante comigo. Flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Levante as suas mãos e cante como o rei Davi. Levante a sua voz a Ele. Sim, Senhor, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer: Te amo, ó Senhor. Como rei Davi, eu quero Te louvar, quero Te louvar. Receba a unção de Deus essa manhã. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Te amamos, Jesus, digno és de louvor. Meu prazer é Te dizer, Senhor, Te amo, ó Senhor. Quantos amam ao Senhor? Dê um forte aplauso a Ele. Te amamos, Deus. Te amamos, Deus. Te amamos, Deus. Te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Quando os filhos estão presentes, o Pai sempre está presente. Aleluia. Eu sei que nós não buscamos milagres, nós não corremos atrás de milagres, mas uma adoração intensa, ela provoca um milagre extraordinário. Aleluia. Eu sou muito feliz de estar aqui. Eu tenho ministrado em alguns lugares, algumas igrejas, mas o meu coração ele queima por pregar na minha casa, por pregar para os jovens doidos que tem aqui, doidos por Jesus, radicais por Jesus. E na última agenda, eu estava ministrando, preguei, e eu quis orar, e sabe, cara, a igreja, ela veio com intensidade, adorando, sabe aquela Assembleia de Deus do reteté, sabe? Eu gosto do retetézinho, aleluia. Eu gosto de não falar em línguas, eu gosto dos dons do Espírito, eu gosto de uma profecia, eu adoro isso, aleluia. Não apagueis o Espírito Santo, amém? E eu fui e senti de Deus de chamar as pessoas que estavam enfermas para ir à frente. E sabe, eu já orei por muita gente que foi curada e por muita gente também que não foi curada.
E no microfone mesmo perguntando, e aí, já passou a dor? Já saiu a enfermidade? Como é que tá? Muita gente já disse que não, muita gente já disse que sim. E você pode achar, poxa Igor, tu não tem vergonha não? Tem medo de rachar sua cara não? E eu digo assim, cara, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é do Senhor. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. É tudo no tempo dEle. Mas isso não pode me impedir de impor as mãos sobre os enfermos, porque é uma ordem. E aí as pessoas estavam enfermas lá na frente, e cara, a igreja veio junto. Ah, mas a igreja estava subindo pelas paredes, irmão, sabe? E a primeira moça que estava aqui tinha um problema na nuca, tinha um problema no braço, enfim, tá até gravado. Na hora ela foi curada, a dor passou, ela começou a chorar, começou a receber o Espírito Santo. A outra também. Sabe o que eu vejo é que a gente precisa cada vez mais deixar o Espírito Santo fluir em nosso meio. Sabe por quê? E se Jesus, Ele quiser parar uma mensagem, quiser parar um culto para curar um enfermo, para fazer um milagre? Tem base bíblica para isso. Uma vez Jesus estava pregando numa casa, até que desceu do alto da casa, do teto da casa, um paralítico. Aí a Bíblia diz o seguinte: Jesus viu a fé do povo, a fé da igreja que estava ali reunida, que Ele parou de pregar para curar o enfermo. Então, se Jesus quiser parar alguma coisa, a gente vai ouvir, a gente vai fazer. Porque nós não nos movemos pela carne, nós não nos movemos por aquilo que nós achamos, nós nos movemos pelo Espírito do Senhor. Assim diz o Senhor. Amém? Voltemos às palavras proféticas, voltemos aos dons de cura, as palavras de revelação, as palavras de conhecimento. Voltemos. Sabe, intercessão aqui, terça-feira, às 8 horas da manhã. Irmão, 8h30, o negócio está pegando fogo. Eu vim aqui terça passada, irmão, que glória de Deus, cara. Vem pra cá, cara. Se você tem essa disponibilidade, vem pra cá. Porque existe algo sobrenatural quando a igreja ela se posiciona, ela entende a sua identidade, ela levanta um clamor. Porque quando a igreja levanta um clamor, ou a igreja sobe ou o céu desce. Amém? O tema dessa mensagem de hoje é apaixonados pela glória. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, não precisa abrir agora, diz o seguinte: Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando a gente fala da glória de Deus, a gente está falando da beleza de seu Espírito, beleza que emana de tudo o que Ele é. A glória de Deus está presente na face de Jesus. Quando nós estamos adorando, quando nós estamos aqui, quando um ou mais, dois ou mais estiverem reunidos, cara, a glória de Deus se manifesta. A beleza de Deus se manifesta. A presença de Deus se manifesta. Abra comigo a tua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, versículo 2. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga: eu vou para o céu. E quem não achou, diga: eu vou também. Porque isso não tem nada a ver. Êxodo capítulo 33, versículo 2, diz o seguinte: mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os feruzeus, os heveus, os jebuseus e os flamenguistas. Vão para a terra onde manam leite e mel. Mas olha só, eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, pecador, e eu poderia destruí-los no caminho. Agora abre, por favor, no versículo 11. Diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Abra comigo agora no versículo 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória.
E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém? Então, o primeiro versículo que a gente leu é o seguinte: Deus ele disse para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo, vocês vão vencer tudo, vocês vão conseguir grandes milagres, vão chegar na terra, mas eu não estarei. Amém? Vamos dar uma corrida aqui. Então eles teriam vitória contra os jebuseus, tudo com eus, mas eles não teriam a presença de Deus. Eles teriam um anjo que lutaria, que estaria ali junto com eles, que abriria as portas, que quebraria correntes, mas a presença gloriosa de Deus, a presença da glória de Deus não estaria com eles. Amém? Só que não adianta ter vitória, ter milagre, se a glória do Senhor não estiver contigo. E eu posso te falar uma coisa? Sabe o que aconteceu? Moisés disse: Senhor, eu não vou sair daqui se o Senhor não for conosco. Moisés, ele escolheu a melhor parte. Moisés, ele rejeitou uma terra que manda leite e mel para que a presença da glória de Deus estivesse com ele. Vocês estão entendendo? Moisés escolheu a melhor parte. Ei, precisamos nos lembrar que nós já somos mais que vencedores em Cristo. E os milagres nos perseguirão. Não somos nós que perseguimos os milagres, mas são as bênçãos e os milagres que nos perseguem. Nós perseguimos a presença e as bênçãos vêm atrás. Ei, nós precisamos entender isso. Não somos nós que alcançamos as bênçãos, mas são as bênçãos que nos alcançam. É tempo da igreja entender que Deus, ele não é o nosso servo. Deus faz isso para mim, Deus faz aquilo para mim, Deus faz esse milagre para mim. Deus não é o nosso servo, Deus é o nosso Senhor. A verdadeira oração é: Senhor, que seja feita a tua vontade. Deus não é o nosso servo, Deus é o nosso Senhor. É claro que Ele é um pai, pedi e dá-se-vos-á. Só que tome cuidado com aquilo que você está pedindo. Tenha prioridade à presença do Senhor. Eles seriam uma terra que mana leite e mel, venceriam os inimigos, mas não teriam o essencial, que é o quê? A presença, a glória de Deus. E aí você pode perguntar a respeito de milagres, a respeito das bênçãos de Deus. Se Deus é bom e faz milagres, por que motivo, em muitas situações, Ele não guardou, Ele não fez? Será mesmo que Deus é bom? E quando o luto chega na nossa casa, e quando a dificuldade e a crise chega na nossa casa, e quando falta alguma coisa na nossa casa, será que Deus é bom? Ei, a bondade de Deus não é sobre aquilo que Ele faz, mas é sobre aquilo que Ele é. A matemática de Deus é diferente. Os pensamentos dele são muito maiores. A vontade dele é soberana e ele já viu o seu futuro. Ei, pare um pouco e confie um pouco mais. Precisamos entender isso. Porque muitas vezes as pessoas vêm para o evangelho, vêm para a igreja por conta de milagre. Eu posso te falar uma coisa? Se você vem por conta de milagre e não verdadeiramente amar ao Senhor, daqui a um tempo você vai meter o pé. Porque o evangelho, a salvação, a carreira, a corrida, não é para aqueles que recebem milagres, é para aqueles que amam ao Senhor. Porque quando o dia mau chegar, você vai ser sustentado pela palavra.
Eu posso te falar uma coisa? O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo que permitiu que Estevão morresse apedrejado na frente de todo mundo. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha é o que permitiu que Pedro morresse crucificado, e ainda mais de cabeça para baixo. Sabe o que eu entendo aqui? Essa é a resposta para você, que muitas vezes você pergunta: por que Deus não fez? Por que Deus não agiu? Por que Deus não abraçou? Por que Deus não livrou? É porque a realidade é que nós não escolhemos de qual forma iremos glorificá-lo, seja na dor ou seja na alegria, mas viveremos uma vida intensa para isso. Aleluia, vocês estão entendendo? E assim como Samuel, nós podemos dizer, em 1 Samuel capítulo 7, versículo 15, Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. Ele viveu a sua vida, toda a sua vida, no centro da vontade de Deus. Não é sobre quem corre mais rápido, é sobre quem permanece correndo. Igor, se o dia mal pode chegar e se algumas coisas podem faltar na minha casa, por que então eu tenho lá na minha casa aquela Bíblia aberta como um amuleto, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Eu posso te falar uma coisa? Muitas pessoas, na ignorância, ao ler este verso da palavra, entendem que nada poderá faltar ou nenhum mal ocorrer, porque Deus não deixará que ocorra. Porém, não é este o real sentido do verso. E ao analisarmos com outros versículos, veremos que homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, santos homens de Deus, que a terra não era digna, já sofreram com alguma escassez, como por exemplo o apóstolo Paulo, relatando alguns acontecimentos em Filipenses capítulo 4, ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O mesmo Davi que disse: o Senhor é meu pastor. Ih, gente, que é isso, hein? Glória a Deus. O mesmo Davi que disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, teve momentos em sua vida que ele sentiu falta de alguma coisa. E aí que vem. Sabe o que no hebraico o Salmo 23 quer dizer? Eu não sei a pronúncia, gente. Me perdoa, alguém aí que sabe hebraico aí pode me dizer depois. Mas é mais ou menos isso aqui: Adonai Roi Lo Eshessar, que significa o seguinte: Adonai, Deus é meu pastor e não me faltará. Ou seja, não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu não terei falta de nada. Mas na verdade é o seguinte: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Você pode ter falta de alguma coisa na sua casa, você pode ter falta dentro do teus sentimentos, da tua alma. De repente você está passando por uma tempestade de ansiedade e depressão. Você pode ter falta de alguma coisa, mas o Senhor não falta. Ele não falta. Ele não falta. O Senhor é o meu pastor, e pelo fato dele ser o meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Por quê? Porque ele é mais que suficiente. Por que nada me falta? Porque eu já tenho absolutamente tudo. O meu Senhor, eu já tenho absolutamente tudo. Ele é tudo. E sabe, a segunda coisa, vamos correr, é que Deus não estaria com eles porque o povo era mentiroso, era pecador. E sabe, o pecado do povo faria com que Deus não estivesse com eles. Essa é a realidade. Deus está num trono, somos nós que nos afastamos. Deus não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele.
Achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Por conta do pecado do povo, eles não teriam a presença da glória de Deus. Quando você está longe de Jesus, você está longe do seu propósito. Tome cuidado com o que você está fazendo, para onde você vai e o que você tem falado. Sabe por quê? Porque Jesus, ele entra em sua vida pela porta que você abre, e o diabo, ele entra em sua vida pela brecha que você não fecha. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque só através do arrependimento, só através da santidade, Hebreus 12:14, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, a porta continua sendo estreita. Eu posso te falar uma coisa, muitos deles estavam trocando o propósito por propostas. Não troque, obrigado meu mestre, não troque o seu propósito por propostas. Não troque o propósito lindo que Deus tem para você pelas propostas que o diabo tem falado ao teu respeito, no teu coração, no teu ouvido. Para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Meu Deus do céu! É melhor sofrer com Ele do que cair em pecado. É melhor sofrer com Ele do que cair em tentação. É melhor ter falta de alguma coisa, mas Ele está na casa, do que ter a bonança e Ele não estiver. Aleluia! Ei! Em Tiago capítulo 4, versículo 7 diz, resistir ao diabo. Em 1 Tessalonicenses 5:22 diz, fugir da aparência do mal. O que eu entendo aqui? O diabo nós resistimos, e da tentação nós fugimos. O diabo não tem poder para tocar em você, mas ele lança as propostas no teu ouvido. Se você cair, se você der ouvidos, aí sim, meu irmão, você foge do favor de Deus. E quando você foge do favor de Deus, irmão, a maneira de como andamos reflete o quanto o amamos. Obrigado, eu acho que eu estou chorando demais, tá vindo papel pra caramba. Obrigado, tio. Talvez é aquele profeta chorão, aleluia. Eu posso te falar uma coisa, cara, o terceiro ponto aqui, vamos correr rapidinho, é que o povo, ele teria um anjo, e que iria vencer todas as guerras. O povo, ele teria a capacidade de vencer, mas ele não teria a presença da glória de Deus. Vocês estão entendendo? O que eu entendo aqui? Através do anjo, o povo conseguiria chegar à terra prometida, mas Moisés era dependente de Deus e queria sua presença. O que é unção? Unção é a capacitação para o cumprimento do propósito. É a capacidade que Deus dá para que você possa cumprir o propósito, para que você possa cumprir a sua missão. Então, o povo, ele teria a unção, mas não teria a presença. O povo não teria a unção, mas teria a presença. Talvez tenha uma incógnita na tua cabeça, porque você achava que as duas coisas eram a mesma coisa, mas na verdade não é. Sabe por quê? Porque a unção é Deus através de nós, e a presença é Deus em nós. Nós podemos ter a unção, mas não ter a presença. Nós podemos ter uma unção para pegar o violão, tocar um violão maravilhoso. Nós podemos ter uma unção para tocar uma bateria, para servir o irmão, para dar uma palavra, mas não ter a presença. E é por isso que você vê muitos escândalos na mídia, de pastores que pregavam o evangelho lindamente. Você via, uau, tinha a unção, mas não tinha uma presença. A Bíblia fala de Saul. Quando Saul ele estava atrás de Davi, a Bíblia diz que Saul estava completamente louco, endemoniado.
ele vai até um lugar onde os profetas estavam levantando louvores a Deus, intercessão a Deus, um lugar cheio da glória de Deus. A Bíblia diz que ele saiu de lá profetizando. Um homem completamente fora do propósito, fora da presença de Deus, saiu de lá profetizando. Então tome cuidado, sabe por quê? Porque não quer dizer que é usado por Deus, que é aprovado por Deus, não. Não adianta ter a unção, mas não ter a presença. A unção é a capacidade para você efetuar alguma coisa, para você cumprir o propósito. E Deus, Ele dá essa capacidade porque os dons são irrevogáveis. Mas a presença é algo que é cultivada no secreto. Então eles teriam a unção, mas eles não teriam a presença. Pega isso aqui no teu coração, guarda essa frase aqui, porque isso aqui é muito interessante. A unção te leva a lugares altos, mas só a presença te sustenta neles. A unção te faz capacitado, mas a presença te faz dependente. Aleluia! Vocês não entenderam não, gente? Misericórdia. 5 horas preparando essa mensagem. Aleluia! A unção te faz capacitado, mas a presença te faz dependente. Ei, cara, quando você subir nesse altar, quando você fizer algo para Deus e você não sentir aquela dependência de Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então eles teriam unção, mas não teriam a presença. Mas Moisés falou: ei, Senhor, eu não quero o anjo não, que vai dar a unção, que vai fazer com que a gente cumpra o propósito. Eu quero a tua presença. Sabe, tem muita gente que recebeu a capacitação, mas se esqueceu daquele que capacita. Esqueceu daquele que capacita. E eu posso te... Vamos para o outro ponto, que eu quero orar ainda. O quarto ponto é o seguinte: Moisés tinha uma intimidade com o Senhor. Ele falava com o Senhor face a face, como um amigo. Moisés tinha uma intimidade com o Senhor sobrenatural. Quanto mais próximo do Senhor, mais dependente dele. É por isso que ele se colocou na brecha para que Deus estivesse com eles, e em tudo ele consultava o Senhor. Posso falar uma coisa? O seu nível de intimidade vai definir o seu nível de profundidade. Você tem duas escolhas: ou você mergulha de verdade, ou nem entra no mar, porque no raso você não pode ficar. Se Jesus morreu por mim intensamente, por que você vive uma vida espiritual desleixada? Se Jesus morreu por mim intensamente, eu preciso viver por Ele intensamente. Alguém está entendendo isso aqui nessa manhã? Apocalipse capítulo 3: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ei, morno espiritual, Deus te vomita. Será que não foi suficiente os cravos das mãos, as chibatadas, o sangue derramado naquela cruz? O que mais você precisa, cara? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ei, isso aqui é muito interessante. Quanto mais próximos do Senhor, mais dependente dele. Vocês guardaram isso, amém? Quando Jonas quis realizar a sua vontade, porque Deus ele falou: Jonas, vá para Nínive pregar. Quando Jonas ele quis realizar a sua vontade, ele foi num barco, foi por cima. Aí você sabe o que aconteceu. Mas quando ele foi realizar a vontade de Deus, ele foi por baixo, dentro de um grande peixe. Quando você quer realizar a sua vontade, você vai por cima. Mas para realizar a vontade de Deus, você tem que ir por baixo. E o fato de estarmos por baixo, embaixo, na terra, demonstra a nossa dependência por Deus.
Quando você quer fazer pela força do seu braço, você vai por cima. Mas quando você quer fazer alinhado à vontade de Deus, você vai por baixo. Eu estava lá no Templo de Salomão, lá em São Paulo, a gente foi fazer uma visita. E eu acho muito legal aquilo. E lá tem o átrio, o santo lugar, o santo dos santos. Eles fizeram ali o tabernáculo, tudo de uma forma linda e maravilhosa. E eu estava lá com o sumo sacerdote, que era o pastor, que estava todo fantasiado lá. E a gente lá no santo dos santos, eu quase fui que nem usar, porque a arca lá do nada abriu, eu fui tentar pegar, quase que morri. Pouca gente entendeu, acho que a gente precisa ler mais a Bíblia, aleluia. Mas eu vou falar isso aqui daqui a pouco. Eu estava lá no Santo dos Santos, e o sumo sacerdote ele falou, o véu era muito grosso, que separava o santo lugar do Santo dos Santos. O véu não tinha nenhuma fissura no meio, e o sumo sacerdote, ele não chegava no cantinho e arrastava a cortina para entrar uma vez por ano, não. Sabe como que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos? Ele simplesmente se jogava no chão, com boca no pó, e ia se rastejando debaixo do véu para entrar no Santo dos Santos, demonstrando, sabe o quê? Que diante da glória de Deus, nós não somos nada, nós somos insignificantes. Só entra no ambiente da glória de Deus quem tem um coração quebrantado. Só é exaltado aquele que se humilha. Quer mais da glória de Deus? Se humilhe. Tem muita gente querendo chegar por cima, mas para receber o poder de Deus, para receber a glória de Deus, para entrar no santo lugar, no santo dos santos, é por baixo. E Mateus capítulo 5 vai dizer que aquela mulher do fluxo de sangue, onde a multidão apertava Jesus de todos os lados, a multidão encostava em Jesus de todos os lados, a única forma que ela conseguiu para tocar em Jesus e para receber o seu milagre foi por baixo. E a Bíblia diz que por conta desse toque, por conta desse coração, de Jesus saiu poder. Só pode sair poder da sua vida se você ir por baixo. Sabe por quê? Porque quando o orgulho morre, a glória nasce. Isaías 6 diz, no ano que o rei, se eu não me engano, Uzias, morreu, eu vi o Senhor. Uzias representa o orgulho. No ano em que o orgulho morreu, eu vi o Senhor. Você só pode ver o Senhor quando você matar o seu orgulho. Amém? Tem muita gente querendo começar por cima. Tem muita gente que nem Davi, que quer, na verdade, não que nem Davi, né? Mas ao contrário de Davi, que quer derrubar o gigante antes de servir os seus irmãos. Primeiro você serve, depois Deus te exalta. Amém? Precisamos ser um povo que prefere ser esmagado no secreto do que exibido no púlpito. Só sendo esmagado que o óleo da unção pode fluir. E quanto mais você se deixa ser esmagado, mais Deus é exaltado na sua vida. E eu posso te falar uma coisa? Moisés ele fez um pedido, Senhor, eu quero ver a tua glória passar. Sempre há um lugar para os famintos de Deus. Deus ele falou, Moisés, a minha face você não pode ver, porque senão você vai morrer. Mas tem um lugarzinho aqui, tem um lugarzinho que você pode ficar. Eu vou te colocar na brecha, e quando a minha glória passar, você vai ver a minha glória. Sempre tem um lugar na mesa para os filhos sedentos do Pai. Sempre tem um lugar na mesa. Para ver a glória é necessário estar na brecha. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Ministério de música, por favor. Em 2 Samuel capítulo 6, Davi, ele tem um desejo de pegar a arca da aliança, a arca da presença da glória de Deus, símbolo da presença de Deus para a cidade de Davi. Com isso,
o povo festejava. Porém, ele não cumpriu os critérios de Deus. E ele colocou a arca em cima de um carro de bois, que foram construídos especialmente para essa missão. Vocês lembram disso? Amém? Tem alguém fazendo devocional aqui, gente? Aleluia! Sendo que a arca era para ser carregada nos ombros. E o que aconteceu? Os bois tropeçam e Uzá, ele estendeu a mão para segurar a arca e ele morreu, pois ninguém poderia tocar. O que eu entendo aqui? É que Davi, ele achava que aquela estrutura que ele havia preparado servia para carregar a glória de Deus. Não são templos que são cheios da glória de Deus. A realidade é que Deus, ele sempre procurou um lugar para ficar, um lugar para habitar. Não é em templos, não é em igrejas, mas é dentro de mim e dentro de você. O Criador passa a habitar dentro da criatura. E nós, como criaturas, passamos a carregar a glória de Deus. Não são os métodos da terra que atraem a glória, mas são os métodos do céu que atraem a glória. Nós não trazemos a glória de Deus com festas, danças e com alegria, como o povo estava fazendo. Ei, estamos com a arca da aliança, estamos com a presença de Deus, e todo mundo festejando. Não é com festa, não é com alegria, mas a glória de Deus é manifestada através de choro, lágrimas, clamor e arrependimento. Antes, lá nos primórdios, lá da igreja, eles iam para a igreja e levavam a sua Bíblia e o seu lenço. Por que o lenço? Porque era impossível conter as lágrimas no culto. Era impossível conter as lágrimas diante da presença da glória de Deus. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. A minha vida não tem valor, por quê? Porque eu encontrei verdadeiramente a vida, que é Jesus. Davi achava que aquela estrutura que ele havia preparado, dos carros de bois, servia para carregar a glória de Deus. Mas a glória de Deus é carregada nos ombros. Sabe o que isso quer dizer? Ombro significa sustento. Não é você que sustenta a presença, mas é a presença que te sustenta. A presença não é carregada por métodos, porque quando nós caminhamos por métodos, nós provocamos entretenimento, mas quando nós caminhamos por fogo, nós provocamos avivamento. A presença é para ser carregada por homens, a glória de Deus é para ser carregada por mim e por você. Amém? Fique de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus.